Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente ao capítulo 10, Compostos heterocíclicos e seus derivados, parte 1, da disciplina GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica, da Universidade Federal de Lavras. No capítulo 10 e no capítulo 11 dessa disciplina, nós vamos estudar então os compostos heterocíclicos e os seus derivados. A gente vai estudar algumas propriedades e, o mais importante, vamos aprender como sintetizar essas substâncias em laboratório. A primeira pergunta é: para que sintetizar esse tipo de substância no laboratório? Mais de 50% dos compostos orgânicos conhecidos são sistemas heterocíclicos. Eles têm um papel muito importante na medicina e em sistemas biológicos de uma maneira geral. A grande maioria dos importantes fármacos, dos produtos naturais, dos compostos com algum tipo de atividade interessante, consistem em compostos heterocíclicos. Daí a importância em se saber sintetizar esses compostos no laboratório e saber montar novos derivados, saber sintetizar novas estruturas que possam vir a ter novas aplicações. Então aqui nesse slide a gente só vai conhecer algumas dessas estruturas e conhecer a nomenclatura que eles recebem de acordo com a IUPAC. Isso daqui, um oxigênio dentro de uma cadeia carbônica fechada por um sistema cíclico. Estão vendo que são todos carbonos sp3? Isso é o tetrahidrofurano. Ele existe assim nesse formato, ou pode existir com substituintes em cada um desse átomo de carbono, que dá origem a novos compostos, novas substâncias. Se eu tiver duas ligações duplas nessa posição, separadas por uma ligação simples, e aqui em cima um átomo de oxigênio, esse já é o furano. Ele existe assim nessa forma, igual você está vendo, ou com substituintes aqui em cada um desses 4 átomos de carbono, que gera compostos, como eu já disse, com propriedades químicas diferentes. Isso daqui é uma substância heterocíclica aromática. Daí a pouco a gente vai discutir um pouco sobre o porquê disso. Já esse é o sistema cíclico oxazol. Um átomo de carbono aqui no furano é substituído por um átomo de nitrogênio. Isso gera uma nova classe de substância com outro tipo de atividade biológica, com outro tipo de importância. Já se o nitrogênio tiver vizinho ao átomo de oxigênio, esse é o isoxazol. Se ao invés de oxigênio tiver enxofre, esse aqui já é o anel tiofeno. Se aqui, nessa posição, ao invés de um carbono, tiver um nitrogênio, esse já é o sistema tiazol. Se o nitrogênio tiver vizinho ao enxofre, a gente tem o isotiazol. E por fim, nesse slide aqui, quando o oxigênio é substituído por um átomo de nitrogênio, esse é o sistema heterocíclico aromático pirrol, que também tem grande importância biológica e farmacológica. Outros tipos aqui, especificamente falando de compostos heterocíclicos nitrogenados, a gente vai estudar bastante sobre a síntese de algumas dessas classes de substâncias, já que biologicamente, mais uma vez, repetindo, eles são muito importantes do ponto de vista farmacológico. Quando eu tenho 2 nitrogênios vizinhos num anel de 5 membros, e esse anel é aromático, esse é o sistema pirazol. Se o nitrogênio estiver nessa posição, um nitrogênio estiver separado por um carbono sp2 do outro, esse é o imidazol. Aqui a gente já tem a piridina, é um anel aromático, só que um dos átomos de carbono é substituído por um átomo de nitrogênio. Esse é o 1,4 de hidropiridina. Repara que aqui em cima eu tenho um carbono sp3. E aqui esse nitrogênio também está com hibridização sp3, ele não está fazendo uma ligação dupla. Quando todos os átomos de carbono e o átomo de nitrogênio do sistema cíclico são sp3, aí eu já tenho o sistema piperidina. Aqui são núcleos encontrados em alcaloides, substâncias com uma forte atividade biológica. Por exemplo, esse é o núcleo quinolina. Está vendo? A posição do nitrogênio é vizinha ao anel aromático da esquerda. Já o esqueleto isoquinolina, o nitrogênio, está separado por um carbono sp2 do anel aromático que está à esquerda. Mas aqui também é um anel aromático. À direita eu tenho um anel aromático contendo o átomo de nitrogênio. Ele está inserido nesse anel aromático. Quando nesse anel à direita eu tenho todos os átomos com hibridização sp3, os átomos de carbono e o próprio átomo de nitrogênio, esse já é o sistema tetrahidroquinolina. Por fim, quando esse nitrogênio aqui está com hibridização sp3 e também os átomos de carbono desse anel que está à direita, esse é o tetrahidroisoquinolina. Olha um exemplo de alcaloide com atividade biológica muito forte. Essa substância é a papaverina, ela é extraída da planta papoula do Oriente, a Papaver sonífero. Não só dela, outras plantas também, como por exemplo a Tropa belladonna. Essa substância tem uma atividade forte, ela é um bom anestésico.
É por isso que ela é utilizada em compostos como, por exemplo, em fármacos como, por exemplo, a Troveran, que é utilizado para o tratamento de dores de maneira geral, alivia cólicas principalmente. Está aqui, ó, cloridrato de papaverina, essa substância que você está vendo aqui. Se você reparar bem, olha bem para essa parte aqui da molécula que eu vou enfatizar. Ó. Tá vendo essa estrutura? Isso daqui é uma isoquinolina, como você acabou de ver no slide anterior. A boa notícia é que a gente pode sintetizar essa molécula aqui no laboratório. A gente não depende da planta para montar, para sintetizar isso e disponibilizar no medicamento, no Atroveran. A gente pode sintetizar isso daqui no laboratório. É isso que a gente vai aprender na aula 10 e na aula 11. Como montar essas classes de moléculas que são tão importantes na biologia, que são tão importantes na farmacologia e na medicina, sem depender da planta. Como montar isso daqui no laboratório. Esse vai ser o foco da nossa aula, dessas nossas duas aulas, da aula 10 e da aula 11. Antes da gente avançar, só vamos olhar um detalhe aqui no sistema furano e no sistema Pyrrole, que é o que a gente vai aprender a sintetizar primeiro. Esse aqui é o furano, como você já viu antes, um átomo de oxigênio separado por uma ligação simples de uma dupla, de outra simples de outra dupla e uma simples que volta a se conectar com oxigênio. O que você tem que saber é que um desses pares de elétrons do átomo de oxigênio está num orbital que pode se alinhar aos orbitais p dessas duplas ligações que estão aqui. Isso quer dizer que esse par de elétrons do oxigênio pode se comunicar com esses orbitais p que estão aqui. Ó. Ele pode entrar em ressonância, ele pode conjugar. É por isso que o furano é uma substância aromática e uma substância muito estável. Nós já sabemos lá da química orgânica 1 que quando uma substância apresentar aromaticidade, ela vai ter uma estabilidade muito grande, vai ter uma estabilidade fora do comum. Isso explica porque no laboratório as reações que produzem furano, as reações que produzem Pyrrole costumam acontecer com uma facilidade muito grande, porque leva à formação de um sistema cíclico aromático estabilizado por ressonância, estabilizado pelo fenômeno da aromaticidade. E como que ocorre isso? Como que eu represento a ressonância que existe aqui que confere aromaticidade no furano? Um dos pares de elétrons está alinhado, então, com os orbitais p dessa dupla ligação, por exemplo. Então, esse par de elétrons pode se sobrepor com o orbital p desse carbono, formando uma dupla nessa posição. Como o oxigênio usa o par de elétrons para fazer uma terceira ligação, isso dá para ele uma carga positiva. Essa ligação π se rompe, o par de elétrons vai na direção do carbono de baixo. Daqui, esse par de elétrons vai ficar no orbital p, que vai estar de frente para essa dupla ligação, que também é uma sobreposição lateral, ó, de dois orbitais p. Isso quer dizer que esse par de elétrons pode formar uma dupla nessa posição, ao se sobrepor com esse orbital p, dando origem a essa dupla, rompendo essa ligação π que vai na direção desse átomo de carbono. Agora, esse par de elétrons ele pode voltar, empurrando o par de elétrons de volta para cá, ou, olha isso daqui, é um par de elétrons no orbital p que está separado por uma ligação simples de uma dupla oxigênio-carbono. Isso daqui é uma sobreposição lateral de orbitais p também. Isso quer dizer que esse par de elétrons pode formar uma dupla com esse orbital p do oxigênio, empurrando essa ligação π para o carbono que está do lado de cá. E a ressonância não para. Esse par de elétrons pode se sobrepor ao orbital p daqui de baixo, quebrando essa ligação π que vem para cá. Mais uma vez, esse orbital p com o par de elétrons está de frente para esse orbital p. Então, ele pode se sobrepor, formar uma dupla. Esse par de elétrons pode voltar para o oxigênio e eu volto para a primeira estrutura e a ressonância pode começar toda de novo. É por isso, então, que isso é caracterizado como uma substância aromática. A movimentação eletrônica que é perfeitamente possível. Esse par de elétrons aqui faz parte do sistema que está em ressonância, faz parte do sistema que está aqui se estabilizando por esse fenômeno que você acabou de ver. O Pyrrole é exatamente a mesma coisa, só que agora em vez de dois pares de elétrons, eu tenho só um par de elétrons, mas esse par de elétrons pode estar alinhado no espaço com esses orbitais p das duplas ligações. Ou seja, do mesmo jeito, eu posso ter a formação de uma dupla aqui, aparecimento de carga positiva no nitrogênio, essa ligação π se rompe e vai para o carbono de baixo. E a ressonância pode ir acontecendo do mesmo jeito que você acabou de ver. Agora esse par de elétrons está no orbital p de frente para essa ligação π nitrogênio-carbono. Mesma história, eu posso sobrepor aqui, formar uma nova ligação π, quebrando essa ligação dupla que vai na direção
desse carbono, e a ressonância pode ir acontecendo. Forma-se uma ligação π, par de elétrons livres nessa posição. Quando, por fim, ele forma a ligação π aqui e quebra essa ligação dupla, voltando para o nitrogênio, eu volto para a estrutura original e explica por que o pirrol também é uma substância aromática, ela se estabiliza por ressonância. Então, agora que a gente reviu esses detalhes lá da orgânica 1, da parte de anéis, substâncias aromáticas, agora a gente vai então entrar a fundo na síntese dessas substâncias, de sistemas furano e pirrol. A gente vai entender como sintetizar o furano, como sintetizar o pirrol e derivados dele, como eu consigo colocar substituintes nessas moléculas para poder aparecer substâncias com interesse comercial, com interesse farmacológico, com interesse agroquímico, enfim, são muitas as aplicações. Então vamos começar aqui, ó, síntese de furano de Pauquinol. Como essa reação funciona? Você vai precisar primeiro de um composto gama de carbonílico, como você já aprendeu a sintetizar antes nessa aula. Olha aqui, pessoal, ó, uma carbonila separada por um carbono, outro, e no terceiro carbono uma outra carbonila. Nós já vimos nas aulas anteriores como se sintetiza isso daqui no laboratório. Então, uma vez que você sintetizou isso daqui, se você submeter esse composto gama de carbonílico em contato com o meio ácido, olha o que termina acontecendo. Você fecha um sistema cíclico furano. Estão vendo? Essa carbonila aqui, aparentemente, é esse carbono com esse átomo de oxigênio. Esse carbono alfa é esse carbono alfa. Esse carbono beta é esse carbono beta. Esse carbono gama é esse carbono gama. O que estava conectado aqui nesse carbono, dessa carbonila, está aqui. O que quer que estivesse conectado aqui desse lado também está do lado de cá. Eu posso ter substituintes diferentes em cada ponta, que eles terminam aqui também em cada ponta do sistema furano. Olha exemplos de moléculas que podem ser sintetizadas por essa metodologia. Está aqui, ó, um sistema furano, de um lado um grupo terc-butil, do outro um grupo bromo-metil e aqui um grupo metil. Então, como colocar 3 substituintes em volta do anel furano? E como garantir que o metil está vizinho a esse grupo bromo-metil? Não que o grupo metil estaria aqui. Ó. Como garantir essa regioseletividade nessa posição? Olha outro exemplo aqui. Ó. Um anel aromático aqui contendo 2 átomos de nitrogênio, um anel aromático, aqui um grupo ciano e aqui um grupo nitro. Um furano tetra substituído. Como montar esse tipo de substância? E se eu não quiser nada em volta? E se eu quiser o furano só com átomos de hidrogênio em volta? Como que eu faço para sintetizar isso no laboratório? A síntese de furano mais simples parte dessa substância aqui, o succinaldeído. Succinaldeído é um dialdeído com 4 átomos de carbono. Está vendo aqui, ó, uma carbonila de aldeído no carbono 4, uma carbonila de aldeído no carbono 1. Quando você submete esse composto, que é um líquido incolor, lá no laboratório, se você misturar ele com ácido, lentamente isso daqui vai se convertendo em furano, que é um outro líquido incolor, mas que já tem propriedades químicas completamente diferentes desse material de partida aqui. Essa daqui é um composto com propriedades físicas, propriedades químicas completamente diferentes, como você já pode ver pela própria estrutura. Mas repara o padrão de novo, pessoal. Ó. Esse aqui é um composto, se eu contar aqui, ó, alfa, beta, gama. É um composto gama de carbonílico. De alguma forma, o carbono 1 e o carbono 4, ó, eles se fecham com um átomo de oxigênio, formando um sistema furano. É sempre esse padrão. Quando eu coloco um composto gama de carbonílico em meio ácido, o carbono 1 da carbonila e o carbono 4, o carbono gama, olha lá, eles que terminam acoplado ao átomo de oxigênio. Então, qual que é o mecanismo que explica isso? Por que esse sistema se fecha? Quando você tem um composto gama de carbonílico, que nem esse daqui, ó, em meio ácido, uma dessas carbonilas vai estar protonada. Então, vamos colocar aqui, ó, ou uma ou as duas, tanto faz. Aqui eu só vou mostrar uma para enfatizar o que vai acontecer nessa região da molécula. Como esse composto carbonílico está em meio ácido, lá no começo da disciplina a gente viu que compostos carbonílicos em meio ácido eles podem ser tautomerizados para a forma enólica. Você pode acelerar a formação do enol. Então, ó, meio ácido, quando esse oxigênio estiver protonado, uma das formas de desfazer essa carga positiva é se o ácido remover esse hidrogênio daqui. Mas não é a única maneira. Olha esse átomo de hidrogênio que está aqui no carbono alfa. E se uma base de Lewis qualquer, por exemplo, a molécula de água, remover esse hidrogênio daqui?
Se esse par de elétrons vier nessa direção desse orbital P, formar aqui uma ligação dupla, essa ligação π vai se romper e vai na direção do átomo de oxigênio, deixando ele neutro. Então, essa é uma das formas de desfazer a carga positiva do átomo de oxigênio da carbonila. É a formação de um enol, como você já viu lá em capítulos anteriores dessa disciplina. Então, o meio ácido catalisa a formação do enol de uma dessas carbonilas. Agora, outro detalhe. Repara aqui, pessoal, eu tenho aqui um carbono com carga positiva. Esse carbono com carga positiva pode atrair o par de elétrons, que é uma carga negativa desse enol, ainda mais em meio ácido. Em meio ácido, essa carbonila também vai protonar. Essa carbonila também protonando, esse carbono aqui que eu disse para você antes que estava positivo, agora ele vai ficar mais positivo ainda. Carga positiva muito grande vai acabar atraindo a carga negativa desse par de elétrons, o que vai fazer esse oxigênio atacar esse carbono, formando aqui uma nova ligação oxigênio-carbono. Quando o par de elétrons se acopla a esse carbono, a ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, deixando o oxigênio que antes estava positivo, agora neutro. Como o enol atacou o carbono da carbonila, ainda ligado ao hidrogênio e ao carbono, quando ele faz essa terceira ligação, é ele que adquire uma carga positiva. Numa próxima etapa, esse par de elétrons aqui pode capturar esse hidrogênio que veio do enol, que estava aqui na esquerda, formando isso daqui, um excelente grupo abandonador. Se você reparar bem, isso é uma molécula de água. Se ela sair daqui levando esse par de elétrons, isso vai formar uma molécula neutra, muito estável. E essa molécula pode sair daqui porque se esse par de elétrons se desacoplar desse carbono e for embora, vizinho a esse carbono, eu tenho pares de elétrons livres nesse átomo de oxigênio, que pode estabilizar a carga positiva que vai ser formada nesse carbono. Então, normalmente, a saída dessa molécula de água ocorre simultaneamente à formação de uma dupla oxigênio-carbono. Então, esse par de elétrons forma uma ligação dupla, uma ligação π, ao mesmo tempo que a molécula de água se desconecta e vai embora neutra, formando aqui um íon oxônio, um oxigênio com carga positiva. Isso daqui ainda não é o produto final, a gente ainda não chegou no final. Para essa molécula ser estável, ela tem que perder essa carga positiva que você está vendo aqui. Para perder essa carga positiva, esse par de elétrons tem que voltar para o átomo de oxigênio. Mas aí, se esse par de elétrons volta, forma um carbocátion aqui. Também não resolveria o problema. Mas vamos olhar aqui embaixo. Está vendo aqui um átomo de hidrogênio nessa posição? Se esse par de elétrons vier para aqui e formar uma dupla, eu posso empurrar esse par de elétrons de volta para o oxigênio, formando um sistema neutro e que ainda vai se estabilizar por causa da aromaticidade, porque vai se formar um sistema heterocíclico aromático. Então, esse hidrogênio aqui costuma ser muito ácido, é muito fácil remover ele daqui. Até mesmo a molécula de água consegue capturar esse hidrogênio, porque na hora que esse hidrogênio é removido, esse par de elétrons já forma uma dupla nessa posição, empurrando esse par de elétrons para o oxigênio, formando um sistema aromático aqui, como nós já vimos antes, sistema furano. Nessa reação aqui, repara alguns detalhes. Você poderia pensar assim: por que antes formou um enol para depois o enol atacar e fechar o sistema cíclico? Não poderia já acontecer direto? Por exemplo, aqui, e se esse par de elétrons aqui atacasse essa carbonila protonada para fechar um sistema cíclico? Por que não acontece desse jeito? Muitos químicos orgânicos não aceitam esse mecanismo assim, com o par de elétrons do oxigênio atacando, porque isso daqui é um oxigênio com hibridização sp2. Isso daqui é um oxigênio com hibridização sp3. Esses pares de elétrons estão em orbitais sp2. Esse par de elétrons está no orbital sp3. Um orbital sp2 tem o maior caráter S, é um orbital que tem um formato esférico, tem mais formato esférico do que um orbital sp3. Lembra daquela história? Caráter S, caráter P. Esse par de elétrons aqui está num orbital sp2, portanto ele tem um maior caráter S, está mais próximo do núcleo do átomo de oxigênio e, portanto, sentindo mais a sua atração. Como aqui o par de elétrons está no orbital sp3, tem um menor caráter S. Esse orbital se assemelha, tem um formato mais alongado, ele lembra menos uma esfera. Então ele se afasta mais do núcleo, sente menos a atração do núcleo e, portanto, está mais predisposto a
atuar como nucleófilo, para então fechar o sistema cíclico. Até existem situações onde esses pares de elétrons atuam como nucleófilo e atacam os centros positivos, mas desde que não exista uma outra opção. Então, nesse caso aqui, é o mecanismo de formação do sistema cíclico furano, como nós já vimos. Olha exemplos aqui de laboratório. Como produzir os furanos monossubstituídos. Para fazer esse tipo de coisa, olha essa molécula aqui. Agora eu tenho uma carbonila de aldeído nessa posição e aqui uma cetona ligada a um anel aromático com um átomo de bromo na posição orto. Quando eu submeto esse composto então, ao tratamento ácido, eu vou fechar um sistema cíclico e olha o cuidado agora na hora de montar o produto. O carbono 1 e o carbono 4 vão se fechar com um átomo de oxigênio para produzir o sistema furano. O carbono 1 está ligado ao anel aromático. O carbono 1 aqui vai estar ligado ao anel aromático e cuidado. Na posição orto é que você vai ter que colocar o átomo de bromo. Então você tem que colocar o átomo de bromo aqui ou aqui, tanto faz, vai dar no mesmo. Porque essa ligação pode girar em torno dela mesma. Agora, se você desenhar, por exemplo, o átomo de bromo aqui, isso já vai ser um erro conceitual, aí já vai ser um erro de química. Não é esse o produto que aparece. Então está aqui, um furano monossubstituído. Se eu quisesse um substituinte em qualquer um desses átomos de carbono, se eu quisesse um substituinte aqui no carbono 3, eu teria que partir de uma substância onde o carbono 3, esse substituinte já está aqui. Qualquer que seja o substituinte que estiverem conectado a esses átomos de carbono 1, 2, 3 e 4, eles vão terminar substituindo aqui também o furano final. Outro exemplo, agora com furanos dissubstituídos. Se eu tiver um grupo terc-butil no carbono 4 e um grupo terc-butil no carbono 1, olha o resultado. Eu formo um furano entre o carbono 1 e o carbono 4. Entre esses carbonos vai ter um átomo de oxigênio e conectado ao carbono 1, um grupo terc-butil. Conectado ao carbono 4 também um grupo terc-butil. Aqui só exemplos de laboratório, retirados de artigo, para você ver como que funciona essa reação. De um lado um anel aromático com um átomo de bromo em para, do outro lado um anel aromático com um grupo metóxi em para. Quando eu coloco essa molécula em meio ácido, a mesma história. Eu vou formar um anel furano, mas repara, no carbono 1, um anel aromático com bromo na posição para. No carbono 4, um anel aromático com o grupo metóxi também na posição para. Olha outro exemplo aqui. De novo, você tem que tomar cuidado com relação à posição dos substituintes. Nesse caso, o átomo de bromo está na posição meta. O átomo de bromo está na posição meta. Então, quando o sistema furano se fechar aqui, por ter sido colocado em meio ácido, no produto eu vou precisar ter um anel aromático com um bromo também na posição meta em relação a onde está o anel furano. Mesma coisa, um bromo na posição meta de onde está o anel furano. Olha esse último exemplo de novo, também retirado de artigo científico. Está aqui um composto de carbonílico, um gama de carbonílico em meio ácido. Vamos fechar o sistema furano e conectado ao carbono 1, todo esse grupo com átomo de nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. Do lado de cá, um anel aromático e na posição para um éster. Um anel aromático na posição para, em relação ao anel furano formado, nós vamos ter aqui esse éster de metila. Outro exemplo, por mais complexa que seja a estrutura, você vai ter que reconhecer onde é que está posicionado as duas carbonilas, onde é que está o sistema gama de carbonílico, e tem que ser carbonila de cetona ou carbonila de aldeído. Então não pode ser nenhuma dessas carbonilas de éster. Mas olha aqui na parte central da molécula. Na parte central estou vendo aqui os 4 átomos de carbonos, um sistema de carbonílico, gama de carbonílico. Colocou em meio ácido, esse sistema aqui vai se fechar. O carbono 1 vai se ligar ao carbono 4 com um átomo de oxigênio, atuando como uma ponte entre esses 2 átomos de carbono. O que está ligado ao carbono 1 termina ligado aqui ao carbono 1 do sistema furano. O que está ligado ao carbono 4 termina ligado aqui ao carbono 4 também do sistema furano. Olha a versatilidade desse tipo de síntese. Uma vez que você obtém um sistema gama de carbonílico, o que quer que esteja conectado a esse sistema vai terminar conectado no final. Olha exemplos cada vez mais complexos. Por mais complexa que a molécula vai ficando, isso é comum em síntese, você tem que reparar que a reação é sempre a mesma. O padrão que está seguindo é exatamente igual.
Olha outro modelo aqui, ó. Onde está o sistema gama de carbonílico? Está aqui, nessa posição. Ao carbono 1 nós temos todo esse substituinte. Ligado ao carbono 4 nós temos um grupo térquibutil. Então nós vamos montar aqui o anel furano. No carbono 4 o grupo térquibutil. No carbono 1 todo esse substituinte que está aqui vai terminar conectado no carbono 1 do anel furano. E se eu quiser um furano trissubstituído? É sempre a mesma lógica. Está reparando que não está mudando em nada? Olha essa molécula aqui. Agora a gente tem um grupo térquibutil ligado ao carbono 1, um grupo térquibutil ligado ao carbono 4 e um térquibutil ligado ao carbono 3. Eu vou terminar com o sistema furano e o que estava conectado ao carbono 1 termina conectado a ele. Aqui são 2 hidrogênios, então eu termino com um hidrogênio conectado. Aqui é um grupo térquibutil, termino com um grupo térquibutil e aqui também esse grupo termina aqui. E esse último exemplo aqui, ó. Tá vendo mais uma vez? Um grupo tiofeno, um grupo térquibutil e um anel aromático com nitrogênio e um grupo propil. Esses todos os grupos vão ter que aparecer ligado ao sistema furano. E cuidado, se você se enganar e fizer isso daqui, ó, colocar o grupo térquibutil vizinho ao anel tiofeno, isso aqui já é um erro, está errado. Essa substância não vai ser obtida por esse material de partida aqui não. Esse material de partida vai colocar o grupo térquibutil vizinho ao anel aromático contendo o átomo de nitrogênio, esse sistema piridina que você está vendo aqui com o grupo propil. Se você trocar essas posições, você está produzindo isômero de posição. Isômero de posição não é a mesma molécula que essa daqui, portanto o produto está errado. Então você está cometendo um erro conceitual, um erro da parte de química. Então cuidado na hora de fechar esses sistemas cíclicos quando for fazer os exercícios. Uma variação dessa síntese produz o sistema Pyrrole. O sistema Pyrrole, do mesmo jeito que o furano, ó, é um anel de 5 membros, só que ao invés de um átomo de oxigênio, nós vamos ter um átomo de nitrogênio. Esses mesmos cientistas descobriram que se você submeter um composto gama de carbonílico ao meio ácido, mas agora adicionar uma amina, um derivado de uma amina primária no meio reacional, você termina com o anel Pyrrole. Então, se aqui é um hidrogênio, R2', ó, eu termino aqui com um átomo de hidrogênio também. Se aqui é um grupo CH3, um grupo metil, eu termino com um grupo metil aqui. Se aqui é um anel aromático, eu termino aqui com um anel aromático. De novo, os substituintes aqui em volta, nesse sistema, vão depender dos substituintes que estão aqui no material de partida. É exatamente a mesma coisa. Agora eu só vou fazer, a única diferença experimental é que no meio reacional vai ser adicionado uma amina. Pode ser amônia, se aqui for um hidrogênio, ou podem ser derivados de amina primária. Olha exemplos. Aqui foi utilizado amônia. Esse grupo R2' é um átomo de hidrogênio, quer dizer que se utilizou então NH3 para fechar esse sistema cíclico. Mais uma vez um grupo bromometil, um grupo térquibutil. Aqui mais uma vez, ó, um anel aromático com 2 nitrogênios, um anel aromático, um grupo ciano e um grupo nitro. E a diferença é que aqui um nitrogênio conectado a um carbono, a um grupo metil. Para montar a estrutura mais simples que existe, o Pyrrole, a síntese é muito parecida com o que você viu lá atrás com o succinaldeído para produzir o anel furano. Só que agora, ao invés de submeter simplesmente o succinaldeído ao meio ácido, você vai misturar também acetato de amônio. Acetato de amônio, que é um cristal incolor no laboratório, tem essa estrutura aqui. O acetato de amônio fornece a amina, fornece a amônia. Se um desses hidrogênios aqui sair, o par de elétrons volta, eu tenho um reagente nucleófilo, vocês vão ver como que ele atua. Então, colocou essa mistura em contato, você acaba produzindo o anel Pyrrole, que já tem propriedades químicas e físicas completamente diferentes desse material de partida. Então, dependendo dos substituintes que você tiver aqui, ó, em volta, você vai gerar um tipo de sistema pirrólico diferente, você vai gerar uma substância com propriedades diferentes. Isso daí é muito bacana, porque os pirróis são encontrados em uma variedade muito grande de produtos naturais. Esses produtos naturais têm uma atividade biológica muito interessante, então sintetizar pirrol em laboratório é algo que é muito valioso do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial. Então vamos aprofundar na parte química disso daí. Qual que é o mecanismo de produção do anel Pyrrole?
Quando você submete um composto dicarbonílico com uma amina primária ou amônia, se esse R2' for um hidrogênio, o que vai acontecer é que você vai formar uma imina em uma dessas duas carbonilas. Se você quiser revisar, isso está no capítulo 2. Qual que é o mecanismo que acopla esse nitrogênio, por exemplo, a essa carbonila aqui para formar uma imina. Tem todos os passos desse mecanismo lá no capítulo 2 da nossa apostila. Aí, uma vez que foi formada essa imina aqui, na sequência, o que deve acontecer é o seguinte. Como o meio está ácido, o mais provável é que essa imina esteja protonada. Você submeteu a mistura ao meio ácido. Então, aqui eu só mostrei a formação de uma imina para você lembrar como que ela é formada, qual a estrutura que ela tem. Mas o mais provável é que a gente já vá direto daqui para cá. Essa imina vai estar protonada no meio ácido. Uma das formas de estabilizar essa carga positiva é se alguma base conjugada remover esse hidrogênio daqui, o par de elétrons volta para o nitrogênio e ele vai ficar neutro, como a gente está vendo aqui. Mas não é a única possibilidade. Meio ácido também catalisa a formação de enamina. Como assim? Eu não tenho aqui um átomo de hidrogênio vizinho a essa dupla carbono-nitrogênio? Uma molécula de água, por exemplo, pode remover esse hidrogênio daqui, formando uma dupla carbono-carbono nessa posição, empurrando esse par de elétrons na direção do átomo de nitrogênio. Isso restaura o meio ácido e forma um composto nessa região, forma um composto neutro, uma enamina. Enamina é mais nucleofílica do que imina. Esse nitrogênio tem hibridização sp2. Esse nitrogênio tem hibridização sp3. Então esse par de elétrons está num orbital que se afasta mais do núcleo, portanto ele pode atacar centros positivos com mais facilidade. É por isso então que o ataque aqui para fechar o sistema cíclico não ocorre aqui. Primeiro ocorre uma conversão da imina em uma enamina. Bom, em meio ácido, então, a outra carbonila vai estar protonada. Isso quer dizer que a carga positiva aqui, que já era grande, vai estar maior ainda. Então, esse par de elétrons vai acabar se acoplando a esse carbono, rompendo a ligação π que vai na direção do átomo de oxigênio. Quando o nitrogênio se acopla nesse carbono para fechar o sistema cíclico, a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, deixando agora o oxigênio que estava positivo neutro. Mas como o nitrogênio se acoplou ainda ligado aos três grupamentos, ao hidrogênio, ao carbono e ao grupo R2', isso faz ele adquirir uma carga positiva. Na próxima etapa pode ocorrer a transferência de próton. E se esses pares de elétrons capturar esse hidrogênio que a enamina trouxe? Isso forma um bom grupo abandonador. Um grupo abandonador que está conectado a um carbono vizinho a um par de elétrons livre. Vai acontecer a mesma coisa que você viu antes. Esse par de elétrons vai formar uma dupla, ao mesmo tempo que essa ligação se desconecta e uma molécula de água neutra vai embora, levando aqui o par de elétrons dessa ligação. Para estabilizar essa carga positiva no nitrogênio, repara que aqui também tem um átomo de hidrogênio. Se uma base de Lewis remover esse hidrogênio, o par de elétrons dessa ligação pode vir para cá quando o hidrogênio for removido. O par de elétrons forma uma ligação π nessa posição, empurrando essa ligação dupla na direção do nitrogênio, formando um sistema neutro. Não só um sistema neutro, mas que se estabiliza, porque agora você criou aromaticidade, o sistema aromático foi formado. Então todo esse caminho reacional vale muito a pena, tanto na síntese de furano quanto na síntese de pirrol, que é o que a gente acabou de ver nesse caso aqui. Então, de novo, qual que é a influência? Agora vamos olhar exemplos de laboratório, que foram retirados de artigos e de livros científicos. Qual que é a influência da amina nessa síntese? Se você partir de succinaldeído e misturar acetato de amônio, como você já viu, forma o pirrol, perdão. O pirrol mais simples, estão vendo? Não tem nada conectado a nenhum desses 4 átomos de carbono. Mas se você usar metilamina, olha o que acontece aqui no sistema cíclico final. Eu tenho um grupo CH3 conectado ao nitrogênio do sistema pirrol, estão vendo? E se eu usar terquibutilamina? Se você usar terquibutilamina, repara o padrão. Eu termino com o grupo terquibutil conectado ao nitrogênio que fecha um sistema cíclico. Se você usar anilina, você termina com um anel aromático conectado ao nitrogênio que fecha o sistema pirrol. Então, qualquer que seja o grupo que está conectado à amina primária que você está utilizando, vai terminar conectado ao nitrogênio do sistema pirrol no final da sua síntese.
Agora, os substituintes ligados aqui aos átomos de carbono, esse já tem mais a ver com esse reagente aqui, com o composto dicarbonílico. Substituintes, então, nas posições 1, 2, 3 e 4 do sistema Pyrrole dependerão do material de partida, mas do composto dicarbonílico. Olha aqui mais uma vez, se eu tiver um anel aromático com grupo bromo no carbono 1, um anel aromático com grupo metóxido no carbono 4 e utilizar acetato de amônio, olha o que acontece. Eu vou ter um sistema Pyrrole, um hidrogênio conectado ao nitrogênio, porque aqui a mina não trouxe nenhuma cadeia carbônica. No carbono 1 eu vou ter esse anel aromático com o bromo impara. No carbono 4 eu vou ter esse anel aromático com o grupo metóxido impara. E aí eu formo um Pyrrole disubstituído. Mesma história, se eu partir desse material de partida aqui, eu vou ter que obedecer o fato de que eu vou formar um Pyrrole conectado ao carbono 1, esse sistema, contendo 2 nitrogênios no anel aromático, e aqui um anel aromático ligado a um éster metílico. E nada conectado ao nitrogênio, porque eu parti de acetato de amônio, que é como se eu estivesse colocando para reagir com amônia, NH3. Agora, eu posso criar variações se eu, em vez de usar acetato de amônio, se eu usar, por exemplo, anilina. Olha a diferença que eu vou promover. Agora eu vou obter um Pyrrole trissubstituído. Simplesmente porque ao invés de ir no laboratório usar acetato de amônio, eu fui lá e usei anilina. Mesma história, tudo que está aqui embaixo depende do composto dicarbonílico, o que está aqui em cima depende da amina. E se eu partir dessa substância e utilizar terquibutilamina? Vamos fechar um sistema cíclico agora tetra substituído. Repara aqui, ó, o grupo terquibutil está vizinho a esse sistema piridina, o grupo terquibutil está vizinho a esse sistema piridina. A cadeia carbônica aqui, o grupo terquibutil, termina ligado ao nitrogênio do sistema Pyrrole. O carbono 2 não tem nada, o carbono 2 não tem nada, o carbono 1 tem um sistema tiofeno. Cuidado que colocar esse sistema tiofeno, por exemplo, aqui no carbono 2, já vai configurar um erro. Não é essa substância que vai ser obtida. Por fim, se todos os carbonos estiverem substituídos, olha o que vai acontecer. Nós vamos obter um Pyrrole pentasubstituído. Aqui, uma amina com uma longa cadeia carbônica, ela termina acoplada ao nitrogênio do sistema Pyrrole. Essa cadeia carbônica aqui que termina com o grupo terquibutil vai estar conectada ao carbono 1, um grupo ciano ligado ao carbono 2, um grupo metil ligado ao carbono 3, e esse sistema aqui, ó, aromático ligado ao carbono 4 também termina conectado a esse mesmo carbono. Então, cuidado com a posição relativa que um grupo vai estar em relação ao outro. Você não pode trocar, por exemplo, colocar o grupo ciano no carbono 3 e o grupo metil no carbono 2. Vai ter que tomar cuidado com relação a isso. Agora, então, você vai começar a ler o capítulo 10, os itens 1 e 1.a, e fazer os exercícios da apostila 1, 2 e 3. O material de suporte é o Solomons, que está no site da biblioteca.